So, guys, depois de um bom tempo, nós estamos retornando e veremos funções, o que são funções afim ou funções do primeiro grau também. Então, vou colocar aqui, é a mesma função do primeiro grau, ou função polinômio, ou função polinomial de grau 1, tem outros nomes, termos também. Pois bem, o que são funções afim? Para começar, são funções com domínio em R, contra domínio em R, ok? Então, o domínio de fato vai ser todos os números reais, não uma parte dele. E são funções em que a lei tem um certo padrão, que é esse padrão aqui, algum número vezes x mais um outro número. Esse algum número e esse outro número, estou chamando aqui de A e de B, mas pode ser qualquer número. Então, guys, qualquer função nesse formato é chamado de função afim e pronto, acabou a aula. Bom, na verdade, não é bem assim. De fato, sim, função afim é simplesmente isso, mas vamos explorar essa ideia, vamos explorar por que é esse nome, por que a gente estuda essa função, o que ela tem de bom, como é seu gráfico, como é a questão de crescimento, enfim, vamos analisar e estudar diversas propriedades dessa função. Para começar, guys, em diversos problemas que nós abordamos, aparecem funções desse tipo, e por isso que esse tipo de função é estudado, ok? E também existem outros motivos por ser estudado. Além de aparecer diversos problemas, ela tem um gráfico já em um formato padrão e diversas outras propriedades interessantes que nós veremos. Mas antes de começarmos a conhecer essa função, vamos primeiro ver exemplos de funções afim, ok? Então vou ver alguns exemplos de funções afim. Vou colocar aqui exemplos. Pois bem, se eu colocar assim, f de x igual a 3x menos 1 é uma função afim, ok? O camarada aqui na frente do x, que representa o nosso a nesse formato aqui geral, é o 3, e o camarada aqui sozinho, que representa o b, é o menos 1. Então é uma função afim. E, guys, para a gente não ficar chamando esse número aqui de camarada na frente do x e esse aqui de camarada sozinho, nós vamos usar os termos técnicos. Existem nomes técnicos para esses números A e B. Antes, deixa eu providenciar a questão da iluminação, que está fazendo muita sombra. Guys, nós voltamos e eu continuo. Quando eu voltei, eu continuei a aula, escrevi coisas aqui, escrevi, e quando eu finalizei, que eu fui apertar o botão de stop para finalizar, eu percebi que na hora que eu retornei com a iluminação normalizada, eu esqueci de apertar o botão de gravar. Então tudo que eu falei foi em vão. Já não basta já ter os problemas para gravação e eu ainda esqueço de apertar o botão, ok? Então, pelo menos já está escrito, então é um pouco até mais rápido de falar e também eu acabo enrolando menos porque eu vou falando já mais diretamente, ok? Então nós vamos lá. Mas aí eu já dou um aviso a vocês que, se tudo ocorrer bem, em breve a gente voltará às nossas aulas normal pelo display do telefone. Eu acredito que acho que em 2 semanas, mais ou menos, a gente já deve voltar ao normal. Esse modo, eu não sei se vocês acharam melhor. Eu sei que para eu começar a gravar, já dá uns 10 a 15 minutos. Eu sei que já demora um bom tempo para eu iniciar
porque eu tenho que pegar o suporte, colocar o suporte no lugar certo, aí eu coloco o telefone, tenho que conectar fone de ouvido, tenho que fazer alinhamento do suporte, alinhamento do telefone, alinhamento da folha aqui, tenho que fazer o teste do campo de visão para ver que está ok, a folha aqui, pegar abajur, posicionar abajur para acender, para não criar essa sombra. Aqui dá um pouco melhor, sem o abajur fica assim, e aí a sombra cobre bastante a questão dos números. Aí daí também tem que pegar caneta, marcadores, e às vezes o Enzo mexe, por mais que eu ponha até num lugar seguro, então eles sempre acabam mexendo. Aí às vezes demora um pouco para encontrar, então tem todo um processo para inicializar. Por isso que demora mais assim, acaba demorando mais. Mas ok, aviso dado e vamos lá. Guys, onde é que a gente estava? Sim, então eu falei para vocês que a gente põe nomes para esses cabras aqui. O camarada na frente do X, que fica na frente do X, aqui eu chamei de A. O que fica na frente do X, aqui é o 3. Esse camarada, a gente costuma chamá-lo de coeficiente angular. Eu vou pegar uma folha, isso aqui é até de coisas de cálculo. Cálculo 2, ó, cor bonita. Olha, integralzona aqui. Mas enfim, eu vou colocar aqui para cobrir o que vem depois. Então, guys, esse camarada na frente do X, nós chamamos de coeficiente angular. Na verdade, tudo que vem na frente de alguma coisa, a gente costuma chamar em matemática de coeficiente. Eu dei até esse exemplo, mesmo que você não saiba o que é logaritmo, a gente vai ver o que é logaritmo mais para frente, mas esse 7 está na frente do log de 5. Então, a gente diz que o 7 é um coeficiente do log. Ou seja, o que está na frente de um termo, nós dissemos que é coeficiente desse termo. Então, A é coeficiente do X, ou seja, é um tipo de coeficiente. Nesse caso, quando nós formos conhecer o gráfico das funções afim, nós iremos perceber que esse A terá uma importância enorme no gráfico. Na verdade, a importância dele tem a ver com a inclinação do gráfico. O gráfico será uma reta. E essa reta pode ser muito inclinada, muito, ou pouco inclinada. Isso a gente vai ver para frente, tá, guys? E esse A, ele vai determinar a inclinação dessa reta. Ele vai dizer o quanto a reta está inclinada ou não. Ou seja, essa inclinação tem a ver com o ângulo. Quanto maior o ângulo, mais inclinado. Por isso que o A é um coeficiente que é chamado, um coeficiente angular. Por causa que ele tem a ver com essa inclinação. Ok? E o B... o B faz parte de um termo que não depende de x, não tem nenhum x aqui acompanhando ele. Por isso que ele é chamado de termo independente. Tem um outro termo também, nome para ele, que ele é chamado de coeficiente linear. E esse termo de linear, para coeficiente linear, nós iremos conhecer melhor quando formos lá trabalhar com o gráfico da nossa função. Okay? Então, esses nomes de angular e linear, conheceremos melhor o motivo quando formos para gráfico. Ok, então aqui nessa nossa função, o 3 é o coeficiente angular, ele vai determinar a inclinação, e o -1 será o coeficiente linear da nossa função afim. Okay? Lembre-se também, é chamado termo independente, que às vezes nós utilizamos esse nome. Aqui, guys, nessa função, ela não é afim, aqui é um exemplo de uma outra função, não é afim por causa desse quadrado aqui, deixou de ser afim, ok? E esse 3x² mais 5 é até parecido com essa função, olha, um número, só que aqui tem o x², tem que ser o x sozinho, sem nenhuma outra alteração. Aqui nós temos uma alteração no x, a gente, na verdade, em matemática, esses tipos de alteração, nós chamamos de perturbação. Então aqui o x está sendo perturbado por uma raiz e, portanto, devido a essa perturbação, não é afim.
Para ser função afim, a única perturbação que o x deve ter é a multiplicação aqui na frente e a soma por um número e só. Beleza. Então, guys, aqui, perceba que o x só tem uma perturbação, que é da multiplicação, não tem outra. Então, está condizente. E tudo isso, portanto, isso é uma função afim. Mas aí você pode dizer, professor, cadê o b? Falta o b. O b, o coeficiente linear. Pois bem, ele tem, só não aparece, ele é zero, porque essa expressão você pode colocar o mais zero sem problema nenhum, sem medo de ser feliz, que não altera. Então, esse zero será o coeficiente linear, não apareceu aqui, mas ele é o coeficiente linear, e 5 é o coeficiente angular. E eu esqueci de mencionar, guys, que na função afim o a não pode ser zero. Se for zero, deixa de ser afim. Por quê? Porque aqui 0 vezes x é zero, então deixou de ser zero. A lei da função passa a ser um número só, e quando a função é um número só, é chamada de função constante. Então, se o a for zero, a função deixa de ser afim e passa a ser função constante. O b pode ser zero, o a não pode ser zero. Prosseguindo com nossos exemplos, diremos, ok, nós temos essa função, que é o x sobre 3, parece que não é afim, mas na verdade não parece parece que não é afim por causa do 3 embaixo. Mas, guys, você pode escrever essa função assim, sem problema nenhum, usa aquilo que a gente já comentou, fração, você pode reescrever de várias maneiras, desde que mantenha que se está embaixo, embaixo, o que está em cima, em cima. Então, esse x eu posso dar um peteleco, deixar ele depois da nossa fração, está multiplicando, não tem problema nenhum, tem multiplicação. E se ele for aqui para ficar depois, alguém tem que ocupar o lugar dele, alguém tem que ficar aqui em cima, e esse alguém é o 1. Portanto, eu tenho o coeficiente angular aqui, né, que é a única perturbação do x. E o coeficiente linear, você já sabe como ele não aparece, ele é zero. Que é o que eu escrevi aqui, o outro nome, para a gente ficar lembrando que tem outro nome, que é o termo independente. 1 sobre 3, coeficiente angular. Então a regra é essa, apareceu na frente do x, coeficiente angular. Mas vocês vão treinar os olhos de vocês para olhar para essa função e já bater o olho direto. Opa, essa função é afim, já sei que o coeficiente angular é 1 sobre 3, porque o 3 está embaixo. Aqui, guys, não é afim, a nossa variável está sendo perturbada pelo denominador. Ela aparece lá no denominador, deixou de ser afim. E, finalmente, nós temos essa função, que eu acho que, talvez essa folha, deixa eu dobrar aqui para ficar melhor para vocês. Essa função, que parece também que não é afim, mas você pode, parece que não é por causa do 2 embaixo, aqui está toda ela debaixo do 2. E alguns podem achar que é afim, e dizer 3 é o coeficiente angular, menos 1 é o coeficiente linear. Mas na verdade, guys, tem que reescrever, ela tem que estar exatamente nesse formato, um número na frente da variável, mais outro número, sem ninguém embaixo perturbando. E então a gente tem que reescrever essa função. E quando nós reescrevemos essa função, que percebemos que ela de fato é afim. Como nós reescreveremos? Aqui no numerador, eu tenho uma soma, 3x somando com menos 1. E quando a gente tem uma soma, o que a gente faz? Cada parcela ganha o denominador. Então esse menos 1 vai ganhar o denominador 2. Está bem aqui, ó. Se vocês conseguem ver. Menos 1 ganhando o denominador 2. E o 3x ganha o denominador 2. Então está aqui, ó. O 3x ganhando o denominador 2. Você pode dizer, professor, mas o 2 não tinha que estar debaixo do x também? Tanto faz, ele pode estar embaixo do 3x, só do 3, só do x, não faz diferença. O importante é que está em cima se mantém em cima, o que está embaixo se mantém embaixo. Existem diversas maneiras de escrever uma fração. E aqui fica mais fácil de ver que essa parte circulada é o coeficiente angular, ou seja, 3 sobre 2. Coeficiente angular, posso até escrever se vocês quiserem. Coeficiente angular 3 sobre 2. E o menos 1 sobre 2 é o coeficiente linear,
que é o menos 1 sobre 2. E esses dois coeficientes vão ajudar a gente, inclusive, a esboçar o gráfico no futuro. Então é isso, terminamos nossa primeira parte da aula. Thanks!